o gráfico de uma função de segundo grau sempre vai ser uma parábola. Então, percebam que em uma parábola desse tipo aqui, que tem a concavidade voltada para cima, ela vai assumir valores infinitamente positivos de y, né? Ela segue infinitamente aqui para cima, mas ela nunca vai assumir um valor menor de y do que menos 1. Então, esse tipo de parábola aqui tem um valor mínimo que ela assume, né? Que o y assume. Nessas parábolas que têm a concavidade voltada para baixo, ela assume valores infinitamente negativos de y, né? Ela segue infinitamente aqui para baixo, mas ela nunca vai assumir um valor superior a 1/2, nesse exemplo específico aqui. Então, esse tipo de parábola aqui tem um valor máximo. E esses pontos onde ocorrem os valores máximo ou mínimo de uma parábola, eles são chamados de vértices da parábola, né? Vértice. E esses vértices, obviamente, eles possuem coordenadas, né? Eles possuem uma coordenada x e uma coordenada y. Por exemplo, as coordenadas do vértice dessa parábola para esse exemplo específico aqui são 2 para o x e menos 1 para o y. Né? Então, nós chamamos essas coordenadas x e y do vértice de uma parábola de x vértice e y vértice. Nos arquivos que eu passei para vocês já, existe uma dedução das fórmulas que são empregadas para se calcular as coordenadas do vértice de uma parábola, né? A fórmula para se calcular o x vértice é igual a menos b sobre 2a, sendo que o b e o a são os coeficientes da função de segundo grau. E a fórmula para calcular o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando que esse delta aqui é aquela expressão que está dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, né? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, vocês não precisam se preocupar muito com a dedução dessas fórmulas que aparece lá no arquivo que eu passei para vocês, mas sim com a aplicação delas. Então, vamos ver se essas fórmulas estão corretas para esse exemplo aqui, para o qual nós já sabemos os valores das coordenadas, né? Nós sabemos que o x vértice desse exemplo aqui é igual a 2 e o y vértice é igual a menos 1. Então, se nós aplicarmos essas fórmulas aqui para o x vértice e para o y vértice nesse exemplo, nós temos que obter 2 e menos 1. Vamos ver se essas fórmulas funcionam. Então, primeiro, vamos tentar calcular o x vértice, cuja fórmula é menos b sobre 2a. Bom, então, qual que é o b? Qual que é o coeficiente b? Nesse exemplo, o coeficiente b vale menos 4. Então, só cuidado com os sinais aqui, né? O menos que aparece aqui é da fórmula. Aí o b vale menos 4. Então, fica menos 4. Tudo isso sobre 2 vezes a. O a, o coeficiente a desse exemplo, vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, o x vértice fica menos com menos dá mais 4 sobre 2 vezes 1, que dá 2. 4 sobre 2 dá 2. Então, percebam que o x vértice deu certo. Olha só, x vértice é igual a 2. Agora, se nós aplicarmos a fórmula do y vértice, nós temos que obter como resultado menos 1, para esse exemplo aqui. Então, vamos tentar. Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Vou calcular o delta, então, primeiro aqui separado. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser, o b é menos 4, né? Então, no lugar do b eu coloco menos 4 ao quadrado, menos esse 4 aqui que é da fórmula, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3.
Então, o delta fica menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Isso aqui vai dar 4. Delta, então, vale 4. Agora sim, podemos voltar para a fórmula do y-vértice. Menos delta, então vai ser no lugar do delta eu coloco 4, fica menos 4 sobre 4 vezes o a. O coeficiente a vale 1, então fica 4 vezes 1. Então, isso aqui vai dar menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1, que é o que nós esperávamos. Então, está provado que essas fórmulas funcionam.